Eu sou enólogo, então quando eu produzi o vinho, eu pensei que ia ter uma fila de gente pronta para comprar o produto, né? Não tinha nem noção quão difícil que era vender vinho, né? Nós viemos numa região que é produtora de vinho, então sempre a família esteve envolvida com o vinho. O mais antigo que se tem registro data pelo 1700 e pouco, né? Existem livros que dizem, né, 1001 vinhos para se provar ou para se beber antes de morrer, né? Então alguém já te lembrou que tu vai morrer e que tu tem 1001 vinhos a beber. O meu avô, o André Darry Carrer, ele foi vitivinicultor. Ele é de origem francesa e ele, além de vitivinicultor, ele também plantava oliveiras. Mas nossa família da França, ela sempre esteve ligada de um jeito ou outro na atividade. Eles eram agricultores, né, na região do sudoeste da França. Então, quando meu avô chegou no Uruguai, eles não plantaram vinhedos e ele era viticultor. Ele plantou tangerinas e laranjas e a minha avó, que vem de uma família de viticultores, disse para o meu avô, olha, nós somos sozinhos, imigrantes no Uruguai, se tu planta o vinhedo, tu vai trabalhar o ano inteiro, não vai ter férias nunca, porque tu vai estar com as tangerinas no inverno e com a uva no verão. Então, meu avô sempre ficou com vontade de fazer um vinhedo. A chegada da minha família no Brasil foi com meu pai e meu tio. Eles vieram na época dos anos 70, eles vieram estudar no Brasil. Eles estudavam em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ali eles moraram por uns 7, 8 anos. E naquele período, o meu pai, ele comprou uma Kombi. E eles usavam para viajar e para conhecer o Brasil, né? E foi no ano 2004 que eles compraram uma propriedade no Brasil, aqui em Rosário do Sul, perto da fronteira. Eles podiam desenvolver a atividade da família, que é a fruticultura. Dentro dessa fruticultura, continuar com a citricultura e dar continuidade com aquela tradição familiar da vitivinicultura, né? Aí meu primo foi também uma peça fundamental na formação da vinícola, né? Uma família que já tem, desde muitos anos, vinhedos. Então, quando eu viajo com meus primos plantam em Bordeaux uvas, tem outros primos que plantam na Califórnia, tenho enólogos na família. Então, quando eu decidi estudar enologia, porque para mim eu fui ver o que a família fazia, para mim fazia todo sentido. A primeira coisa que meu pai me perguntou, disse, onde você vai fazer o vinho? E disse, eu vou fazer o vinhedo aí em Rosário, na Campanha Gaúcha, essa é a minha ideia. Meu pai disse, bom, então não adianta tu estudares em Mendoza, que era a minha primeira ideia, tu tem que estudar no Brasil, porque os problemas climáticos são diferentes, tu vai fazer teu networking e tudo mais. E nessa época, a minha tia, que trabalha no Napa Valley, ligou para um colega dela de Bordeaux, onde que tinha uma escola de enologia no Brasil. Eles indicaram Bento Gonçalves, porque tinha muitos professores que tinham estudado em Bordeaux lá. Eu fui lá, conheci a escola, conheci a Embrapa Uva e Vinho, que é aí do lado. O meu avô foi o primeiro que disse, se o Antoni vai estudar enologia, a gente tem que fazer um vinhedo. Então foi meio como que as 3 gerações começaram juntos o projeto no Brasil, em Rosário do Sul. Então eu tinha meu avô, na época, aposentado, meu pai, que estava em plena idade de trabalho dele, e eu que era o primeiro neto e recém começando uma carreira. Então aí que a gente planta em Rosário do Sul. E aí foi que se juntou a vontade da família de dar continuidade com a atividade e a geração nova que veio a entrar em jogo, né, para dar aquela continuidade, né? Então foi aí que surgiu a vinícola.
Eu conheci o Anthony da Ricarré através de Adriano Miolo. Eu estava fazendo o programa Winemaker da Miolo, isso em 2010, e ao final do programa eu disse para o Adriano que eu queria trabalhar no mundo do vinho. Adriano Miolo me disse também que conhecia um enólogo jovem que estava lançando seu primeiro vinho na Campanha Gaúcha, em Rosário do Sul, e queria me apresentar a ele. Na mesma hora a gente entendeu que a gente poderia formar uma dupla muito forte, né? Na vinicultura, vitivinicultura, no comércio de vinhos, na divulgação da vinícola. A vinícola estava saindo para o mercado no projeto inicial e eu me encantei com esse projeto e na mesma hora a gente começou uma parceria que se tornou uma sociedade entre eu e o Anthony da Ricarré. Na nossa vinícola, nós somos uma equipe. Nessa equipe, hoje está formado por 3 pilares fundamentais, cada um na sua área. Eu, Patrick da Ricarré, estou na área da agricultura, na produção, né? O Júlio Gostia está na parte da comercialização e o Anthony da Ricarré, ele é o enólogo da firma que faz toda a parte de enologia e vê os objetivos de cada vinho e a melhoria no processo de vinificação de cada produto que nós temos hoje em dia na vinícola. O fato de termos começado o projeto de zero em 2002 e eu estar estudando enologia nos deu também uma vantagem, uma possibilidade, uma chance de fazer as coisas bem feitas do início. Eu tive tempo de pesquisar os melhores clones de Porto-Enxerto, os clones adequados. Tinha uma propriedade também grande para escolher o melhor lugar para o vinhedo. A ideia era encontrar dentro das terras que já existiam no Pomar Araranguá, uma região que fosse propícia à produção de uvas. A gente escolheu uma área especial na nossa fazenda por causa das características que ela tinha. Uma insolação muito boa, numa ladeira que está exposta ao sol, e a gente cuidou bem da terra onde íamos plantar, né? Preparamos muito bem ela, deixamos ela engramar muito bem, fizemos um plantio de pastagem e tal para preparar o solo. E é um solo muito bem drenado. E ela é plantada em sentido norte-sul. Então, quando o sol ele nasce, os primeiros raios começam a bater no vinhedo. Depois ele passa por cima e o sol da tarde pega o outro lado do vinhedo. Então as folhas, os cachos de uva protegem mais do sol da tarde para que eles não queimem, que é um sol um pouco mais forte, deixando um pouquinho mais de folhas. E o fato dele ter um declive de 10% no terreno, em algum lugar um pouquinho mais, um pouquinho menos, fica muito bem drenado. Uma das coisas que define o terroir, sim, é a região onde você está, e na região você tem insolação e solo como principais fatores. Tudo isso foi trabalhado junto com essa, vamos dizer assim, com essa experiência, né, de ter vinícolas na França, de ter tido familiares que há 10 gerações produzem vinhos. Então a nossa ideia sempre foi trazer as plantas da França, ter uma enologia de baixa intervenção e esse tipo de aproveitamento. O vinho é uma bebida que é 100% uva. Nós temos 1 quilo de uva para fazer uma garrafa de vinho. Então o aproveitamento no vinho tinto é de 75%. O que sai fora são as cascas da semente e o engaço, que é a raminha verde. Por isso que é tão importante a viticultura, o vinhedo, e que a gente tem tão atrelado o vinho ao terroir. A gente sabe que cada planta vai produzir pelo menos uma garrafa de vinho, então cada planta para nós é uma garrafa de vinho que nós estamos cuidando, né, para atingir aquele produto. Então o nosso processo começa aqui, na área da produção. Sabemos que é a matéria-prima, o cimento do nosso projeto está na uva. Você tem que ir atrás do melhor ingrediente. Você trabalha uva, uva, uva. Depois que a uva está na vinícola, o processo é muito simples. O processo era complicado quando a gente não tinha conhecimento. Depois que Pasteur nos ensinou sobre bactérias e sobre as leveduras, é um processo de fermentação mais ou menos complicado que fazer um iogurte natural.
envolve bastante paladar e saber onde a gente quer chegar, mas a gente sempre chega onde a uva nos leva. A nossa ideia, a ideia inicial do Anthony era realmente dar atenção à enologia e à elaboração de vinhos que não se sobrepusessem ao alimento. Desde cedo, já como estudante, eu sempre queria que o vinho não roubasse o lugar da comida, que harmonize realmente com a comida. E se falava pouco na época de harmonização. A gente conseguiu juntos, né, eu, Anthony e o Patrick, a desenhar linhas de vinho que tivessem um apelo muito gastronômico e ao mesmo tempo comercial. Eu estou falando agora de 2004, 2005, né? Naquela época tinha uma procura muito pela potência. Então eram vinhos de 14, 15 de álcool, 16, com muito tanino, muita madeira, a fruta às vezes até se perdia com tanto álcool. E nós procuramos mais elegância, também no quesito dos sabores, de ser vinhos mais complexos, onde durante o serviço, a diferentes temperaturas, vai entregando diferentes aromas. Isso é possível só com álcool um pouquinho mais baixo, porque o álcool também ele faz um efeito que te tampona os aromas. Esconde coisas boas e ruins. Então é mais fácil fazer um vinho bom alcoólico que um vinho bom com menos álcool. Nós temos o foco em botar os nossos produtos como uma vinícola moderna, tentando um pouco misturar a tradição com a vida de hoje, né? Então nós fazemos nossos vinhos para um paladar mais jovem, né? Tentando atingir o público geral e não deixando de perder o foco que é a qualidade, né? Fizemos uma coleção com 16 castas. E a gente foi vendo o que se adaptava melhor agronomicamente em primeiro grau. Terminamos com uma variedade muito versátil e o Cabernet Sauvignon é uma das variedades mais versáteis para tu trabalhar um monovarietal, porque ele te outorga diferentes sabores a diferentes graus de maturação. Agora, o Cabernet, ele tem um distintivo na nossa região, que nós conseguimos um amadurecimento da fruta muito melhor que outras regiões, porque ela é uma uva que se colhe mais tarde, já entrando perto do outono, né, onde os dias começam a se encurtarem. Então, devido ao nosso clima, né, conseguimos colher ela com boa maturação, boa quantidade de açúcar, acidez equilibrada e uma fruta bem no ponto, vamos dizer, de fazer um vinho tinto, seco, de boa qualidade. Nós trabalhamos hoje com 3 cepas principais: a Petit Manseng, o Cabernet Sauvignon e o Chardonnay. Essas são as cepas que hoje em dia nós temos na vinícola e que decidimos explorar um pouco mais a fundo. A Petit Manseng, ela é uma uva do sul da França, é uma uva da região onde a família da Ricarré é originária, que é Pau, no sul da França, na região do Béarn. E então tem tinha um apego primeiro sentimental com a uva e depois a uva se deu muito bem na região. Quem trouxe ela foi um professor meu, o Eduardo Giovannini. Produz bem, né? Ela é muito resistente, é muito bem adaptada a essa região. Então nós achamos interessante de juntar um pouco a parte da agronomia, que era uma cepa que se adaptava à nossa região, com a tradição familiar também, porque nós levamos a tradição bem dentro, né? Bem na sangue, né? A gente conseguiria aprender mais sobre a vinícola e sobre a família através dos rótulos, né? Então a gente aproveita os rótulos para contar histórias. A gente começou com o vinho da Kombi. Vinho da Kombi, quase que a origem da Red, né? A Routier da Ricarré, né? Red Vinhos, tudo está muito unido, né? O nome do vinho se chama Red. O mercado entendeu que o Red de Kombi seria a Kombi vermelha, o vinho tinto, por ele ser vermelho. Não, nós criamos o Red de Routier da Ricarré tinto.
Então, essa ideia nossa era homenagear a Kombi. A Kombi era o veículo de transporte de Jean Daniel e Pierre, da Ricarré, pelo Brasil. Então, o caso do Salamanca do Jarau, falei para o pessoal assim, as histórias que a gente não conta se esquecem, né? Então, é bom também contar histórias, apesar que não são nossas. A Salamanca do Jarau é uma lenda que já foi escrita há mais de 100 anos, onde a Teniaguá, que aqui está representada no rótulo, ela pede para o sacristão da igreja roubar vinho, e ele traz vinho para ela, ele rouba vinho da igreja, eles bebem vinho, fazem amor e dão origem ao povo do Rio Grande do Sul. É algo muito interessante, marcante na nossa história, porque foi o vinho que, com um nome e um rótulo regional, nos colocou em atenção ao mercado nacional. Gabi Monteleone, de São Paulo, viu o rótulo, gostou, a gente estava numa feira em São Paulo e apresentou o projeto pro Alex Atala. Alex Atala gostou do vinho, gostou do rótulo, gostou da nossa história e colocou o Salamanca do Jarau no menu degustação do Dom. Aí que a gente começou a ter uma vinícola em caráter nacional. Chegou uma hora que a gente queria lançar um rosé. Eu descobri que se faz rosés muito bom na França de Cabernet Sauvignon e a gente fez o primeiro rosé, ficou muito bom. O que a gente faz com o rótulo agora? Eu disse, bom, vamos fazer um rótulo que apele para as mulheres e a gente olhou para os nomes da família. E assim nasce o Marie Gabi. O vinho rosé foi lançado em 2010, era uma época onde o rosé ele não fazia muito sucesso. Era um vinho que as pessoas não curtiam, não entendiam o vinho rosé. Como a gente tinha experiência da Provence, a gente sabia que o vinho rosé poderia estourar. Nós somos uma vinícola pequena, mas sempre procuramos a melhor qualidade, porque a nossa vinícola é boutique, né? Então, vinho da Kombi, nossa ideia, surgimento da vinícola, Marie Gabi, uma homenagem, numa época que ninguém provava vinho rosé. Salamanca do Jarau, nosso melhor vinho tinto. Leveduras espontâneas, leveduras que estão na casca da uva e se tornou o nosso vinho mais carinhoso. Vou te mandar isso aí. Tu quer uma água, Dena? Queria tomar água. Pra que quer água se tem vinho, né? Vinho da Kombi. O Patrick tá furado. Mas vocês furaram ela. Essa ideia de vinho que pode envelhecer, que pode ser gastronômico, que aqui, por exemplo, onde a gente tem carne, tem um vazio, tem um entrecô, esse vinho ele tem a fruta suficiente para harmonizar com a comida. Saúde! Mazada, é muita técnica. Pessoal, um brinde a todos nós. Saúde. O vinhedo foi plantado em 2002, então já são 22 anos do vinhedo, né? Para o vinho não é muito longo o percurso, mas um vinhedo de 22 anos já é um vinhedo maduro. A gente tem muitos planos, tá? O Antony, eu e o Patrick, nós somos jovens. A gente se dá muito bem no dia a dia, a gente trabalha numa sintonia muito boa. A gente tem uvas suficientes no nosso vinhedo para produzir e vender 60 mil garrafas de vinho. Nós temos um clima muito benéfico, temos condições edafoclimáticas propícias para gerar uma uva de muita boa qualidade para vinificação. Eu diria a melhor fruta do Brasil poderia sair da nossa região para fazer vinho. Então eu acho que isso aí nos dá aquela força que nós precisamos para crescer. Talvez a gente não tenha aquela divulgação por causa do turismo. Nós temos que empurrar essa parte, forçar essa parte, que trabalhar mais. Campanha Gaúcha, 44 mil quilômetros quadrados, 20 vinícolas. É bastante terra e pouca vinícola. IP da Campanha Gaúcha,
um marco histórico na história da campanha gaúcha. Uma etapa que traz turismo, que traz hotelaria, que traz empresas, que traz investimento, porque a gente tem um selo que indica que a gente tem uma procedência de vinhos de excelente qualidade. É um projeto importantíssimo de mostrar o trabalho que a gente tem, de mostrar o vinho, de mostrar a vinícola, de mostrar a família, a paixão, tudo que tem por trás da elaboração dos vinhos. A gente sabe que essa união de enoturismo, indicação de procedência e mais empreendimentos ligados ao turismo, seja de transporte, seja de hotelaria, seja de restaurantes, em conjunto, formam essa exposição do nosso vinho a outras cidades, outras pessoas e resultando mais vendas, né? O aumento da qualidade não vem junto com o aumento da quantidade. São coisas que não se batem. A gente pode hoje aumentar a produção, sim, porque a gente tem um pouco mais de uva, mas a gente tem certos parâmetros, limites. Então eu não acredito que é o aumento constante da qualidade e que faça sentido com o preço também. Então nossos vinhos, em termos de qualidade, sempre estão precificados, sempre tem mais qualidade que preço. Nossa região tem limitações enquanto ao desenvolvimento do enoturismo, né? Que pode ser um problema para essa parte do negócio, né? Isso nos obriga a nos focar em outra ponta, vamos dizer. Como nós não estamos na rota do Vale do Vinho, nos obriga a ter um pilar muito mais forte na parte comercial, posicionando nosso produto num outro patamar. Então, nossa atividade comercial tem que ser muito mais forte. Nós temos um desafio maior. É uma batalha muito grande, é um trabalho de associações, de equipes, de vinícolas, da indústria. É um trabalho muito grande que tem que ser feito para que mais brasileiros e mais pessoas conheçam o real potencial dos vinhos do Brasil. O que acho que é a fortaleza e o futuro da nossa vinícola é o produto que nós temos, que é diferenciado. E não é só no rótulo, não é só nas embalagens, não é só no produto que tu vê. É quando tu abre uma garrafa de vinho e tu toma um vinho, aí é que tu vê o produto que é diferenciado, né?